Hello everyone, and today we're here for another video. E no vídeo de hoje nós vamos discutir alguns erros que são comuns entre brasileiros quando estão aprendendo inglês. Erros não porque as pessoas não estudam ou porque brasileiros têm mais dificuldade do que os outros, mas porque a língua inglesa ela funciona de um jeito diferente, né? As combinações, o jeito de usar a língua é diferente, demanda tempo para as pessoas se acostumarem. Então nós vamos considerar alguns erros que demandam uso, prática, um contato mais íntimo com a língua, né? Para você se acostumar e começar a pensar em inglês. E muita gente fala que tem que pensar em inglês e eu acho que esse pensar em inglês é mais relacionado a se acostumar com a maneira como a língua funciona. E é isso que nós vamos considerar no nosso vídeo de hoje. So, let's get started! Confusão entre do e make. O primeiro tópico seria a confusão que as pessoas fazem entre make e do. Ambos os verbos significam fazer, né? A palavra fazer em inglês. Só que são usados em contextos diferentes. A palavra make geralmente é usada no sentido de construir. É algo que dá mais trabalho de fazer, algo mais elaborado. Então, quando você faz um bolo, por exemplo, so you make a cake, algo mais complexo. Existe todo um processo, né, de preparação. Por isso a gente usa o verbo make. Mas nem sempre é assim. Existem algumas expressões fixas na língua que nós devemos basicamente memorizar, né? Então, são expressões que sempre vão com do ou sempre vão com make. Vamos dar uma olhada em alguns erros que as pessoas cometem. Eu vou trazer algumas frases com alguns erros. Então, vocês vão pensar um pouquinho sobre esses erros e a gente vai analisar o porquê que a gente tem que utilizar make ou do em cada uma das frases. Então, a primeira frase seria She did a mistake in the exam. Então, aqui nós estamos utilizando o verbo did, né, para falar que ela fez um erro. E reparem, isso aqui já é uma diferença entre português e inglês. Em português a gente fala cometer um erro, em inglês a gente fala fazer o erro. E fazer, nesse caso, tem que ser make. Por quê, teacher? É uma expressão fixa. A gente sempre usa make a mistake. Né? Não falamos do a mistake. A segunda frase é He does a cake every Sunday. E aí? Nesse caso, ele faz um bolo todo domingo, né? Então, é um processo de preparo do bolo. Então, temos que falar make a cake. Então, o certo seria he makes a cake every Sunday. Agora, temos uma pergunta. A pergunta é, can you make me a favor? Nesse caso, temos também uma expressão fixa, que é a expressão fazer um favor para alguém. Em inglês, nós temos que falar do a favor. Can you do me a favor? Aqui nós temos uma frase que representa também uma diferença entre inglês e português. A frase é I'm doing a decision about my future. Então, a pessoa está tentando dizer que eu estou fazendo uma decisão. Aí já temos a diferença. Em português nós falamos tomar uma decisão. Em inglês, fazer uma decisão. Exatamente. E aqui a pessoa está utilizando o verbo do. Do a decision. Mas temos que utilizar o verbo make. Make a decision. Então, o certo seria I'm making a decision about my future. Uso incorreto do verbo to be. Agora vamos ver alguns exemplos de erros utilizando o verbo to be. O famoso verbo to be. Esses erros são bem comuns entre iniciantes. Então, se a gente pensar nesse início de frase, estou com, é uma construção muito comum em português. A gente fala estou com fome, estou com sede, estou com frio, estou com pressa. Então, reparem como em todos esses exemplos, nós utilizamos a preposição com. Estou com alguma coisa. Em inglês não acontece dessa forma. Nesses casos, nós temos que utilizar um adjetivo especificamente. Então, no caso da sede, estou com sede, nós falamos I am thirsty, que significa estou sedento, né? Thirst é sede, thirsty é sedento. Com fome, em inglês nós falamos I am hungry, estou faminto, né? Hunger, fome, hungry, faminto. Então, I am hungry, estou faminto e não estou com fome. Então, muitas pessoas acabam falando, por exemplo, I am with hunger, estou com fome, literalmente, né? Mas em inglês essa construção não existe. No caso do frio, a mesma coisa. Em vez de falar I am with cold, estou com frio, literalmente, devemos falar I am cold. I am cold. Então, somente utilizando a palavra cold, nesse caso sem a preposição, assim como os outros. E no caso de com pressa, a gente usa uma preposição diferente. Em português nós falamos estou com pressa. Então, a gente não usa a preposição with em inglês para esse caso, que significa com. Nós falamos I am in a hurry. In a hurry. Se você traduzir literalmente, seria
na pressa, né? In a hurry. Mas é a maneira como nós falamos estou com pressa. Não utilizamos a preposição with, mas sim a preposição in a hurry. Adição de preposições desnecessárias. Vimos anteriormente que a preposição pode ser uma pedra no nosso sapato. É difícil saber quando colocar ou quando não colocar. Realmente é mais o uso, o costume com a língua que nos mostra isso. Mas aqui eu vou trazer alguns exemplos de casos que não precisam de preposições, mas muitas pessoas colocam. O primeiro seria enter in the building, entrar no prédio. Muitas pessoas colocam a preposição in the building, mas aqui basta dizer enter the building. Enter the building. E pode ser usado para outros exemplos também. Então, enter the house, enter the car, enter the university, for example. Outro exemplo seria, she married with him in 2020. Aqui muitas pessoas têm o costume de adicionar a preposição with, por causa do português, porque em português a gente fala casar com alguém. Mas em inglês a gente não precisa dessa preposição. A gente fala só, she married him in 2020. Married him. Então, usa o verbo e já o pronome him. She married him. Não preciso da preposição with, nesse caso também. Outro exemplo seria discuss about the problem, que é discutir um problema. A gente não precisa da preposição about, que significa sobre ou a respeito. É só falar discuss the problem. Discuss the problem. Então, você sempre discute alguma coisa. Discuss the problem, discuss the situation, ou discuss a subject, por exemplo, que é discutir um assunto específico. E, por fim, um último exemplo seria I took a test in the last week. Qual que vocês acham que é o problema aqui? Exatamente, é a preposição in. Então, a gente não precisa utilizar, na verdade, não devemos utilizar a preposição in quando a gente quer falar no mês passado, na semana passada, porque em português a gente usa, né? No mês passado, na semana passada. Em inglês só falamos I took a test last week. I took a test last month. Então, só utilizar o período no final sem colocar nenhuma preposição antes. Pronúncia de palavras terminadas em ED. Este aqui é polêmico, porque é um calcanhar de Aquiles até para alunos mais avançados na língua, que é a pronúncia do ED no final. Nós sabemos que em inglês, para mudar um verbo para o passado, os verbos regulares, ou seja, verbos que seguem uma regra específica, é só acrescentar ED depois do verbo, né? Então, nós temos o verbo work, que no passado é worked. O verbo talk, que no passado, talked. Ou o verbo start, que no passado é started. Reparem que todos os verbos terminam com ED, ou seja, são regulares e seguem a regra. Mas existe uma pronúncia, na verdade, 3 pronúncias específicas para esse ED e as pessoas geralmente se confundem como pronunciar os verbos no passado. Basicamente, a dica que eu dou para vocês é drop the E. Drop the E. Você pode pular esse E na maioria dos casos, tá? Então, na palavra work, que no passado a gente só acrescenta o ED, nós falamos worked. Worked. Então, eu não falo esse E que tem antes do ED. Ou na palavra talk, nós falamos talked. Talked. Eu não falo o E também antes do D. Ou, por exemplo, o verbo blame, que é o verbo culpar alguém, nós falamos blamed. Blamed. Então, o E, ele não é dito. Só existem 2 casos que esse E vai ser dito quando a gente usa o ED no passado, que é depois de T ou D. Então, se tiver um T ou um D antes desse E, a gente fala ele. Então, por exemplo, no verbo start, ele termina com a letra T. Então, a gente vai adicionar o ED para colocar ele no passado e a pronúncia fica started. Started. Ou, por exemplo, o verbo need, ele termina com D. Então, a gente tem que falar esse E depois dele. Então, pronunciamos needed. Needed. Reparem a diferença. No verbo work, que não falamos o E, nós pronunciamos worked. Worked. A gente pula o E e já vai para o último som, que é o som do D, que vira meio que um T nesse caso. E já no verbo start, que termina com T, fica started. Então, worked, started, worked, started. Reparem como o E, ele é dito como um I curtinho no segundo caso, que tem um T antes dele. A mesma coisa seria para o D, né? Needed, needed.
Confusão entre palavras parecidas. Aqui no bloco número 5, vamos falar de uma confusão que existe entre palavras parecidas entre o inglês e português, que nem sempre significam a mesma coisa. Exatamente, são os famosos falsos cognatos, ou popularmente conhecidos como false friends, né? Os falsos amigos. Parecem, mas não são. A primeira palavra que eu trago para vocês é a palavra actually. Actually. O que vocês acham que significa actually? Apesar de parecer atualmente, actually significa na verdade. Então, suponha-se que você tinha falado para o seu amigo que você ia de Uber. Aí você mudou a sua ideia e falou para ele assim: Actually, I think I'm going to take a bus. Então, na verdade, eu acho que vou pegar um ônibus. Então, actually não é atualmente, e sim, na verdade, em inglês. E nessa frase aqui, I pretend to study abroad. O que vocês acham que é pretend nesse caso? Parece o verbo pretender, né? Mas pretend significa fingir em inglês. Então, se você fala I pretend to study abroad, você está falando eu finjo estudar fora do país. E não, eu pretendo estudar fora do país. Se você quer falar eu pretendo estudar fora do país, tem que dizer I intend to study abroad. Então, tem a diferença de pretend, que é fingir, e intend, que é pretender de verdade. Essa aqui também pega muitos alunos já avançados na língua, que é a palavra sensible. Então, em uma frase, podemos dizer, he is sensible to criticism. Qual que vocês acham que é o problema de usar sensible aqui? Então, diferente do que muitas pessoas pensam, sensible não significa sensível, mas sim sensato. Então, se você fala que alguém é sensible, você está falando que essa pessoa é sensata e não sensível. Se quiser falar sensível, em inglês, tenho que dizer sensitive. Sensitive. Então, existe uma diferença de sensible, que é sensato, e sensitive, que é sensível. Esse aqui é um erro básico, mas é muito recorrente ainda, que é a palavra parents. Então, por exemplo, se eu falo assim, my parents live in the countryside. O que vocês acham que é parents nessa frase? Parece parentes, né? Mas parents significa pais, o pai e a mãe. Então, se você fala my parents live in the countryside, você está querendo dizer que os seus pais moram no interior e não seus parentes. Para parente, em inglês, temos a palavra relatives. Relatives. Então, parents, pais, relatives, parentes. Essa aqui também pega muita gente, que é o uso da palavra novel. Novel. O que vocês acham que é novel? Parece muito novela, né? Então, se eu falar a frase, a novel is very interesting, eu não estou dizendo a novela é muito interessante, mas sim o romance é muito interessante. Então, novel é um gênero literário e não exatamente novela. Se você quiser falar novela, você pode utilizar soap opera. Soap opera. É diferente, né? Mas existe essa palavra, essa expressão. Então, novel é romance, um gênero literário, a literary genre. Essa palavra é tão linda, né? Genre. Genre. Sabia que a única palavra na língua inglesa que começa com esse som? J. O som de G, né? Genre, que é gênero, para gênero literário, por exemplo. E novela, nós utilizamos soap opera. I really like to watch soap operas, por exemplo. Então, pessoal, quais desses exemplos vocês acharam mais úteis e que vocês não sabiam anteriormente? Conta aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo com os colegas. Curta também e clique no sininho para receber as notificações de futuros vídeos. Então, vamos lá, let's learn English together!